Bem-vindos ao nosso novo episódio do Conexões Eternas Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, ative o sininho e compartilhe, porque assim você vai ajudar a crescer o nosso canal e levar as nossas histórias, as nossas conexões eternas para mais lugares, inclusive internacionalmente. E eu quero agradecer o nosso apoiador, a Yuste Cosmético, que é uma empresa fantástica, uma empresa incrível, vegana, que ajuda a mulher no dia a dia, na praticidade da sua beleza. E trouxe para a gente um cupom de desconto, cupom exclusivo. Coloque o código Andreia10 na sua compra e ganhe 10% de desconto. Aproveite. E os T Cosméticos. E hoje eu estou aqui com a Maria Elisa Paciornik, com a minha amiga Maria Elisa Paciornik. E eu vou contar um pouquinho do que ela fez, a trajetória dela. Ela é de Londrina, estudou na Universidade de Sorbonne, trabalhou na ONU em Paris, foi presidente da Associação de Amigos do HC, do Hospital de Clínicas, foi casada e teve 4 filhos. Seja muito bem-vinda, Maria Elisa, a nosso podcast Conexões Eternas. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Maria Elisa, a gente se conhece já faz muito tempo, né? Muito tempo. E eu sei de várias coisas sobre você, mas algumas eu não sei e eu vou querer... a gente vai conversar aqui para poder ajudar mais pessoas. Então, a primeira pergunta que eu quero perguntar para você é bem forte. A gente já vai começar assim... intenso, talvez, né? Tá bom. Você teve 4 filhos. Você casou, porque na época que você casou, as mulheres casavam, tinham filhos. Muito bem. E você pode contar essa história, essa tragédia que você viveu? Posso? Posso. A vida prepara algumas coisas que a gente nunca espera, né, que aconteçam. Eu sempre fui muito maternal. Eu sempre quis muito ter filhos, muitos filhos. Na verdade, meu programa era ter 6 filhos. E aí eu tive 3. Aí o meu marido, Jaime Paciornik, que disse que ia fazer vasectomia. Fiquei muito nervosa e engravidei naquele... E tive o Felipe. E até achei que ele ia embora de casa, pois ele tinha acabado de me dizer que ia fazer vasectomia e eu apareço grávida, já viu. Bom, e foi uma ligação fantástica dos dois, sabe? Deus sabe o que faz. E, bom, fiquei muito feliz. A maternidade me realizou de uma maneira... O meu ginecologista sempre dizia, eu nunca vi uma pessoa curtir tanto a maternidade. Porque também eu casei com 30 anos. Então, eu já tinha viajado, estudado, passeado, feito tudo que eu precisava fazer. Então, eu me dediquei plenamente, sabe? Foi, assim, muito bom. A minha mãe dizia que eu tinha uma paciência de avó. Acho que tinha mesmo. Pois é, deixa eu fazer um parênteses antes, né, Elisa? Você, como a gente voltou lá, né? Você casou. Antigamente, a mulher, o projeto de vida era fazer 2º grau, casar e ter filhos. E você foi disruptiva. Não, eu fiz tudo diferente. Você fez... Vamos primeiro falar sobre pois isso. Eu estudei, sempre fui estudiosa, eu gosto de estudar até hoje, sabe? Gosto de aprender coisas. E estudei e comecei em Londrina, depois vim para cá, fiz Sion, fiz Colégio Estadual do Paraná, e daí fui para a faculdade. Meu pai estava todo feliz, até aí. Saí em primeiro lugar da faculdade. Ganhei um monte de medalha. Foi muito emocionante. Federal, que é a Universidade Federal. Bem difícil de passar, né? E foi curioso, porque aí eu falei para ele que eu ia trabalhar, e aí ele ficou muito nervoso. Disse que não precisava, que ele podia me dar mesada. Eu disse, mas você quer que eu faça o quê da vida? Eu não posso. Então... fui trabalhar. Aí fiz concurso na prefeitura, entrei na prefeitura e fiquei, acho que uns 40 anos lá, sei lá. Com alguma interrupção, fui para o Estado também. Tive alguns... Na última gestão
do Jaime Lerner como governador, eu trabalhei, ou na segunda gestão, não foi na última, eu trabalhei no Estado. Mas antes você... Conta um pouquinho a tua trajetória. Você fez a faculdade, terminou a faculdade, mas você fez os intercâmbios também. Ah, pois é. Foi antes de entrar na prefeitura. O meu pai, ele... Bom, eu tinha uma relação difícil com a minha mãe, porque ela era muito colada com a minha irmã, e eu ficava fora da relação. Então, depois que eu fiquei mais adulta, eu entendi que ele tentava me compensar do jeito que ele podia. Quando eu entrei na faculdade, ele perguntou: você não gostaria de ir para a Inglaterra? Eu gostaria muito que você aprendesse, vivesse num regime democrático, porque nós estávamos em ditadura aqui, militar, né? Claro que quero. É para já. E aí fui. Ele só não me deixava ficar muito tempo. Aliás, ele dizia: você é meio vira-lata, né? Eu tenho medo de você ficar muito tempo, você não vai querer voltar. Bobagem dele. Eu sempre quis voltar. Eu sempre fiz. Daí, depois, isso aconteceu na França também, a mesma coisa. Mas eu fiz sempre pensando no temporário. Eu sou brasileira, muito brasileira, sabe? Eu também. Eu amo o Brasil. Eu tenho paixão pelo Brasil. Tá vendo? Mais uma conexão nossa. Uma conexão. Então, a gente vai para fora, passeia. Acho o máximo. Estuda. É uma experiência fantástica, abre os horizontes da gente, uma beleza. Mas temporário. Todo mundo perguntou se eu ia ficar morando lá. E eu disse: não. Imagine, tenho minha família aqui, tenho meus amigos de infância, de colégio, de faculdade, de tudo. Não vou abrir mão de tudo isso na minha vida. A nossa sorte para nós brasileiros é que você voltou, né? Quanta coisa que você fez aqui. Trabalhei bastante. E aí você, então, fez intercâmbio na França e na Inglaterra. Muito bem. Pouco tempo, voltou. Voltei. E aí você casou? Eu voltei. Não. Ainda fiquei trabalhando. Na prefeitura? Tanto que as minhas colegas de colégio, do Sion, do estadual, já tinham filhos. Quando eu casei, elas já tinham filhos de 13 anos, 12 anos, tudo. E aí que eu fui ficar grávida. Eu casei com 30 anos. Não se usava isso. E teve 4 filhos. Eu tive 4 correndo, né? Porque eu queria ter 6, sair feito louca. Eu estou tentando entender... Eu quero aprender com você, Maria Elisa. O quê? Não tem muito. A gente quer entender, assim, como uma mulher daquela época fez para fazer tudo o que você fez. Então, é isso que eu quero buscar, a gente entender o que hoje a gente pode fazer para aprender com o que você já fez. Como eu casei com 30 anos, eu já tinha carro que eu tinha comprado, eu já tinha... né? Já estava feita e já trabalhava. E o Jaime Paciorno, com quem eu casei, era uma pessoa inteligentíssima e muito liberal nesse aspecto. Liberal, entre aspas, porque a maioria dos maridos não gostava, né, de que mulher trabalhasse, ou só podia trabalhar de professora ou de não sei o quê. E ele não. Também eram 2 trabalhos. Um dele não queria e outro deu fazer, porque eu já estava trabalhando, né? Não tinha o quê. Mas ele nunca fez isso. Ele sempre aceitou tudo e dava força e tal. Até porque ele te conheceu aonde? Hã? Ele te conheceu em Curitiba mesmo? Não, foi em Curitiba. Nós passamos o mesmo ano em Paris. Pronto. Então, ele já te conheceu, já sabia quem você era. Não tinha como parar e frear, né, Maria Elisa? Não tinha. Nem ele Olha tentou. Só, nunca. maravilha. Ele deu muito apoio. A parceria, né? Eu penso assim que querer que os 2 cresçam juntos, né? Mas, enfim, aquela época era diferente. Conte. Então, eu já estava trabalhando, continuei trabalhando, né? E acho que fiz bastante coisa que me deram muita alegria. Primeiro, eu fiquei meio preocupada, que eu achei assim, eu nunca vou ter uma especialidade. Porque cada vez eu já me punha num negócio que eu tinha que montar um órgão novo. O primeiro foi a Fundação Cultural. Depois foi o que hoje é a FAS. Na época era uma Secretaria de Ação Social.
Eu disse, mas depois eu pensei bem, disse, mas que bom que ele fez isso comigo, porque eu adorei não ser especialista em nada. Porque a gente fica chato quando fica muito focado num objetivo só. Então, você acredita que isso, pelas tuas características... Por que ele escolheu você para fazer tudo isso? Características, que habilidade... O que você crê que você tinha? Diferente da Maria, que ele não escolheu. Não sei, eu acho que ele sabia... Ele era um cara muito imediatista, ele fazia, né? Ele saía correndo e fazia. Eu me lembro quando ele foi inaugurar aquela ópera de Arame, eu disse, Jaime, não vai dar isso? Vai, sim, senhora. E deu. Que honra, né? Então, eu trabalho rápido, acho que eu também. Então, ele... Depois, ele perguntou... Na última vez que eu trabalhei com ele, ele disse que precisava restaurar a dignidade do servidor público. Vinha de um governo de esquerda... Os salários estavam abaixo da crítica e muito maltratados. E aí eu gostei muito de fazer esse trabalho. Então, essa parte... Então, você vê que eu fiz trabalhos bem diferentes, né? Por isso. Então, essa habilidade de resolver problemas e ter agilidade... né? Eu gosto de ver a coisa feita. Quando eu tive que trabalhar de advogada no judiciário... Eu quase me suicidei. Eu só não me suicidei porque eu não sou do ramo, eu gosto de viver. Mas, meu Deus, aquilo que leva 6 meses, daí o juiz fala, para ou não sei o quê. Ai, não tenho paciência para isso. Não tenho mesmo. Eu gosto de fazer e ver a coisa pronta. Isso que é meu forte. Você se considera uma mulher à frente da tua geração, né? Não, eu não sei se eu me considero. Eu fiz Eu isso. considero. Acho que talvez tenha sido, mas... Teu pai ajudou essa educação do teu pai? Tipo, vai? Ajudou até na hora que eu falei que ia trabalhar. Que ele disse, mas para quê? Eu posso te dar mesada? Eu disse, mas pai, você quer que eu faça o quê? Visite suas tias. Eu disse, mas não tenho 365 tias. Como eu vou visitar minhas tias? E daí ele se acomodou. Mas daí cada filho que nascia, ele disse, agora você vai parar de trabalhar. Mas eu não parei. Pois é, né, Marília? Tá vendo? Eu fico pensando assim, quantas mulheres, por questões econômicas também, eu tenho uma vida boa, eu não preciso trabalhar e deixa de trabalhar. O que você pode dizer sobre isso? Não, para mim, vida boa, mas eu gostava de produzir. De ver coisas prontas que eu fiz. Que você fez. Autorrealização. Autorrealização. Não é sobre o dinheiro. E era um ambiente esquisito quando eu comecei a trabalhar. Porque tinha, assim, 2 tipos básicos de mulheres. Umas muito discretas, quietinhas, sabe? Muito bem arrumadinhas. Mas que eram, assim, assistente administrativo, tudo, nada mais do que isso, né? E outras, assim, muito inadequadas no vestir. Entendi. E que usavam de outros meios para subir em cargos, né? E eu não era nenhuma coisa nem a outra, né? Eu também me arrumava profissionalmente. Tive uma grande mentora para mim. Eu tive uma sorte. Minha mentora foi a Fanchette Richibeter. Ela era uma pessoa fora de série, sabe? Então, assim, nunca trabalhei de calça comprida. Ela foi uma mentora. Uma mentora e o que ela te ajudou? Todos os aspectos. Conta pra gente o que ela te... A cultura dela e de marcar a posição. E você está fazendo, faça, tem que fazer, sabe? E de seguir sempre. Eu tive uma sorte, porque o Jaime Lerner era uma cabeça fora de série. A Fanchette era o grilo falante dele. Ela que punha ordem nele, sabe? Muito engraçado. E daí tinha o doutor Nideu Teixeira, que era o chefe de gabinete, que era de uma cultura brasileira maravilhosa. Daí ele descobriu que eu nunca tinha lido Jorge Amado, porque meu pai achava muito forte para meninas. Ele ficou escandalizado. Daí me deu Capitães de Areia. Daí eu li. E você recomenda? Recomendo. Deixa eu pôr aqui. O que você aprendeu com esse livro? Não, é cultura brasileira. Cultura brasileira. É um grande escritor. Depois li outros. Depois teve
Mas precisa... Dona Flor e seus 2 maridos, tudo. Mas esse Capitães da Areia, você recomenda para as pessoas... Eu recomendo, para começar já com vou ele. anotar. Porque, claro... Começar com ele. Porque o meu pai era mineiro, então essas coisas assim, nome feio, coisas meio fortes, ele não gostava. Mas o doutor Nereu também me deu muita orientação de literatura, então, demais. Foi uma maravilha. O ambiente, eu falo muito do ambiente, né? Como muda você estar num ambiente. Se você quer crescer, você quer evoluir. Não adianta você estar num ambiente que não te proporciona Nem isso. me fale isso. Não é? Faz toda a diferença. Porque daí tinha o Rafael Dely também, que era um grande urbanista e uma cabeça fantástica. Então, olha, era um privilégio trabalhar, porque você trabalhar com gente muito mais inteligente que você é uma maravilha, porque você só cresce. Maria Elisa, por favor, repete isso. Você trabalhar com gente muito mais inteligente, muito mais preparada que você, é uma maravilha. Você só cresce, você apreende também, né? Tudo que vem para você. Dizem assim, você estar na mesa, você não será mais inteligente da mesa. Que outras pessoas, porque sejam mais inteligentes que você. Você é uma mulher muito corajosa. Eu só gosto de lidar com gente muito melhor que eu. Olha só, mas isso precisa de coragem? Não é? Mas é o importante, porque se você põe um bando de medíocre, daí você fica dominando, mas é ridículo, você não aprende nada, não cresce nada, ninguém não faz meu gênero. Nossa, quantas coisas eu estou anotando aqui. Meu Deus do céu, eu sabia que ia ser assim, porque essa questão da coragem, em muitos momentos a gente tem medo, porque imaginem você dizer assim, não, eu vou sentar perto... Eu mesma aqui, né? Quando eu disse... Vou fazer esse parênteses. Quando eu decidi criar o podcast, que em algum momento eu vou contar como foi. Eu falei, e aí? Como que é? Como é estar ao lado, frente a frente de pessoas que sabem sobre temas que, de repente, eu não sei, mas eu vou precisar aprender. Então... Eu falei, eu vou precisar me desafiar. Eu vou precisar ter coragem para que isso aconteça. Então, tem momentos que a gente precisa de muita coragem para poder ajudar outras pessoas. Mas até mesmo isso. Eu não gosto muito de dar conselho, que é coisa de velho, né? Velho dá conselho. Mas eu acho que você deve sempre estar com gente com muito mais outras visões que você. Muito bem. Para você crescer. Exato. E coragem, falando de coragem, certo? Você fez a faculdade, você trabalhou, você teve os 4 filhos, e aí teve um momento muito forte na tua vida. E eu gostaria que, para a gente entender, conte sobre essa viagem fatídica, né, que aconteceu. Então, a minha mãe deu de presente para os meus 2 filhos maiores, porque o Germano estava no 3º ano, no terceirão, né, antes de fazer vestibular, e o Rui ia fazer 15 anos, porque eu tive tudo seguidinho, porque eu saí correndo, né? E para Bariloche, era julho. Então, eu e o Jaime resolvemos ir com os 2 menores visitar minha sobrinha, filha da minha irmã, que estava morando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E fomos de carro. E uma beleza de viagem. E daí ela é um amor de pessoa. Nossa, fizeram tudo para nós. E foi muito interessante. E aí fomos visitar aquelas missões jesuíticas. Que lindo. E eu lembro que o Jaime disse uma frase que eu nunca me esqueci. Vamos, porque nunca mais nós vamos voltar nesse final do mundo aqui do Rio Grande do Sul. Realmente, né? nunca mais voltamos. Então, foi uma viagem bonita, gostosa. O Pedro, que é o meu filho 3º, ficou muito, assim, prestigiado pelo pai, porque ele era o copiloto, né? Ele que dizia, pai, agora aqui, agora lá. E ele com o mapa. E, para ele cresceu muito nisso, né? E o Felipe estava adorando também. E aí,
Nós chegamos e nós estávamos de férias, mas eu acabava minhas férias na hora do almoço, porque eu tinha que receber uma pessoa. Então, eu tinha que parar na cidade industrial, que era onde eu trabalhava naquela época. Que, aliás, eu gostei muito. Apesar de todo mundo ter dito que não era lugar de mulher. Foi muito engraçado aquilo. Eu me dei muito bem, porque eu adoro gente pontual. Os empresários são muito pontuais. Na Renault? Não, Qual na isso? cidade industrial de Curitiba. Se fala reunião às 8, 5 para as 8 está todo mundo. Olha só. Porque eu lidava, Jaime Lerner não tinha horário, Rafael Greca não tinha horário, e era uma luta aquilo, né? Quando o Rafael foi visitar a SIC, eu disse, Rafael, pelo amor de Deus, se fala 5 horas, você me chegue 15 para 5, porque eles são assim, e eu me dei muito bem, adoro, assim, porque daí você se organiza, né? Eu também gosto. Então, foi muito interessante. Depois, passaram-se uns 10 meses, eu recebi uma homenagem lá dos empresários da cidade industrial. E que começou assim, apesar dela ser mulher, Ai, Jesus. ela fez muito mais em 10 meses do que esses marmanjos que vieram aqui e ficaram 4 anos. Olha, Tá vendo? foi bem engraçado. Porque a gente é acostumado a trabalhar, então vai trabalhando. E muitas coisas deram certo lá. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Bom, e voltando da viagem, eu tive que parar lá na cidade industrial, que era no caminho, né? E para atender essa pessoa, que eu nunca atendi, no final das contas. Porque aí eu cheguei, ainda perguntei se eles queriam entrar, não, já me ligou, falou para a empregada em casa que era para fazer almoço, que ele ia chegar com os 2 pequenos. E pronto, e saiu. E 600 metros dali, tinha uma curva que ele não fez, que ele foi reto. O carro que vinha atrás disse que viu a cabeça dele cair. Eu acho que ele teve um mal súbito. Embora ele tivesse ótimo, estava tranquilo, nós tínhamos dormido, a gente tinha viajado ali 200 quilômetros só. Então, a gente dormiu no meio da viagem. E eu acho porque ele era muito calmo para dirigir. Às vezes até me dava nervoso, porque eu sempre apressadinha, tique, já queria sair correndo. E ele era calmo. E aí morreu ele e morreu o meu filho menor, o Felipe. No mesmo acidente. No mesmo acidente. E o Pedro é o meu milagre, porque ele se salvou, porque eu fui ali. Eu cheguei, quando a Dinora Nogara, que trabalhava comigo, me falou que tinha tido um acidente, eu disse, foi o Jaime que falou? Ela disse, não, foi um guarda da polícia rodoviária. Eu digo, então é muito grave. E fomos correndo de carro lá. Que eu olhei o carro lá embaixo, caído, mas pareciam chicletes, depois que se mastiga, sabe? E era um carro que tinha 3 bancos para poder caber 4 filhos, né? Então, eu dizia, minha família. E tinha um jardineiro da SIC que estava do lado. Não, doutora, não é a sua família. Eu disse, é a minha família. Daí o diretor administrativo desceu lá e veio, disse, vamos para o hospital que o Pedro está no pronto-socorro. Daí eu perguntei, e o Jaime? Ele disse, o Jaime morreu. Eu disse, e o Felipe? Sabe, no primeiro momento me deu assim, aquela coisa, ele está bem, levaram para casa, sabe? De coisa de mãe doida. E aí ele também morreu. Menina, eu nem sei como eu fiz aquela viagem até no pronto-socorro. Foi uma coisa louca. Era lá, aquele lá no Capanema, né? O único que tinha na época. Daí eu pedi para a minha secretária, avisando que tinha acontecido isso, né? E pedi para 2 parentes do Jaime avisarem a minha sogra. Ai. E elas não tiveram coragem. E aí eu cheguei lá. Aí o doutor Júlio, que era amigo do Jaime, também me disse, Marilisa, você não pode falar para o Pedro o que aconteceu, porque acho que nós vamos ter que tirar o baço dele. Ele estava com um ferimento assim na barriga, grande. Eu disse, não, você tem coragem? Claro que tem, imagina, vou deixar o menino lá sozinho, 13 anos tinha.
13 anos, coitadinho. Foi uma coisa muito forte para ele, Imagino. sabe? Tão forte que aos 26 ele operou o coração, né? Que eu acho que foi em função dessa situação que ele passou. Aí eu entrei, eu nunca vou me esquecer disso. Mãe, não precisa ficar aqui, eu estou muito bem, estou muito bem. Como que estão o pai e o Li? Eu disse, meu filho, eles estão na UTI, eu tinha que mentir, né? Porque ele disse que eu não podia dizer. Mas eles estão dentro de si ou fora de si? Eu disse, eles estão fora de si, meu filho. E eu sabia, mãe, eu sabia, é muito grave. Eu entendi que ele sabia que o pai tinha morrido. Porque foi o corpo do pai que protegeu ele, sabe? Uau. Porque ele passou para o meu lugar, né? Ele estava na frente. E aí, ele disse, pode ir embora, pode ir. Mas eu disse, meu filho, não posso, eu vou ficar com você, porque lá a gente não pode entrar, sabe? Contei essa mentira, paciência, não tinha outro jeito, né? Eu me comprometi, ele não podia dizer para ele um negócio dele. Resultado, ele não precisou operar. Uau. Ele foi um milagre, ele teve ferimentos, mas assim, do cinto de segurança que segurou ele. Cinto de segurança. Cinto de segurança, que nem era obrigatório, na época a gente já usava. E quando nós dormimos, onde que foi que nós dormimos? No meio do caminho, lá o Felipe jogou futebol com umas crianças do hotel e ele ficou com dor no joelho. E aí, quando chegamos na cidade industrial que eu desci, ele perguntou se ele podia deitar no carro, que ele estava com dor no joelho. Ele estava sem o cinto. Estava sem o cinto. Mas acho que foi feito para ele aquilo. Então, uma coisa que a gente tem certeza, nós 4 que sobramos, é que um não teria sobrevivido sem o outro. Eles tinham uma ligação maravilhosa. Felipe jamais se conformaria do pai morrer e o Jaime, Deus me livre. Então, isso a gente sabe. E Maria, você viu que eu falei da coragem? Como que uma mãe continua sobrevivendo? Porque é sobreviver, né? Sobreviver. Sobreviver foi dificílimo. Porque tinha os 3. Exato. Cada um reagiu de um jeito. Graças a Deus, eu tive, na época, o Dr. Sérgio Roca, que era um terapeuta de família. E que me ajudou muitíssimo. Terapeuta de família. De família, porque ali não adiantava eu ter um terapeuta para mim, para eu contar. Eu precisava de alguém que me ajudasse. Porque, claro. assim, o Germano fechou-se em copas, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, pegou um terno, pôs um terno, pegou a mala do pai e foi todos os bancos, na seguradora, fez tudo. Mais racional. Você teve Ele engoliu tudo. Engoliu tudo e foi. O Rui, ele chorava, mas ele não queria falar. E o Pedro, graças a Deus, era muito assim, outspoken. Né? O Pedro sempre verbalizou as coisas que ele sente, graças a Deus. Porque daí ele falava, chorava. Então, foi assim. E o doutor Sérgio que me ajudou. Às vezes a gente ia os 4, às vezes ia eu com um, às vezes iam os 3 sozinhos. Ele, conforme a situação da gente, ele ia fazendo assim. Engraçado que quando eu soube que ele se aposentou, eu já não estava mais me tratando. Eu fiquei nervosíssima. Porque parecia que eu tinha perdido assim, um apoio, um ponto de apoio. Sim. Eu tenho isso também na minha vida. É. Uma pessoa assim, É. que é meu ponto de apoio. Pois é, então foi muito bom, porque daí ele dizia, pare de falar com o Germano. Porque eu dizia, meu filho, fale, meu filho. E ele disse, ele vai se afastar de você. Eu disse, Deus me livre, não posso que ninguém me afaste. Então foi ele que me orientou. Sei. E realmente, uns 2 meses e pouquinho depois, uma noite, tipo, mais de meia-noite, ele me chamou lá. O quarto dele era um andar para cima. Mãe, vem aqui. Daí ele chorou. Olha, depois de quanto tempo? 2 meses e pouco. 2 meses. Ai, meu Deus do céu. E daí, coitado, ele tinha 17, tinha feito 17, 31 de maio, o acidente foi 20 de julho, ele se achou que devia ser o
pai da família, né? Então, foi meio complicado. Maria Elisa, como que é, né? Cada um Cada um de um recebe jeito. de um De um jeito. jeito. Né? A gente vê... E aí eu me lembro chora, outro... que o Germano disse para mim, mãe, eu tenho remorso porque eu sinto tanta falta do meu pai que eu não choro pelo Felipe. Eu disse, meu filho, não é hora da gente contar. Porque para uma mãe como eu, perder um filho é tão mais difícil do que perder um pai, um marido, mas a gente não pode contar essas coisas. É assim mesmo, fique tranquilo. Mas então foi assim, foi muito duro. Nossa. Mas eu tive muito apoio da comunidade. Você teve eu tive muitos amigos, você sabe. Amigos, então você buscou rede, é isso que eu ia falar, Olha, como rede de apoio. Rede de apoio. Meu Deus, como foram maravilhosos. Bom, aí na hora que teve o acidente, quando eu cheguei no pronto-socorro, já estava o Gerson Gelman lá. Eu já tinha sabido que o Pedro estava lá e já estava lá. Foi ele que falou, acabou para minha sogra que eles tinham morrido. E que trabalhava comigo, né, na prefeitura. E não tinha passagem para trazer os meninos de Bariloche. Ai, eu tinha esquecido Mês disso, de julho. estava em Bariloche. Mês de julho. Não tinha uma passagem. E era época de campanha. E o Cássio estava coordenando a campanha. A Germilene, acho que era candidato a governador, acho, na época. E ele pediu o piloto da campanha, a campanha pagou um avião particular da campanha, foi buscá-los. Nossa. Nunca fiquei sabendo quanto custou, até porque eram 2 trabalhos, um de eu saber e outro de eu não poder pagar, mas nunca me disseram nada. E foi um piloto maravilhoso, Lincoln. Ele ainda foi um primo do Jaime junto no avião, Bernardo Mônimes, porque o Germano ligou e eles para a SIC para falar comigo e o meu mais velho, e daí eles disseram, olha, não saiu do hotel, o teu pai não está muito bem e eles vão buscar vocês. E ele achou que o pai tinha passado mal, mas não sabiam nada, né? Aí o Dr. Lincoln foi, não conseguiu parar em Bariloche porque tinha nevasca. Nossa. Teve que parar o avião em Buenos Aires, no outro dia que foram. E daí continuava a tal nevasca. E ele pegou os meninos. Ninguém comentou nada sobre que era só o pai que estava mal. E aí o piloto, o Lincoln, foi uma maravilha. Ele pedia autorização para a torre, porque ele já sabia. Porque, você sabe, eu sou católica, o Jaime era judeu. E eu não queria que ele fosse enterrado num cemitério católico, porque ele era judeu. Respeitar as tradições dele. E o Felipe tinha que enterrar num cemitério católico. Eu fiquei com pena, porque eu gostaria que eles fossem enterrados juntos, mas não tinha como. E eu não ia pedir para... Na época, né, para o pessoal da colônia israelita, com quem eu sempre me dei muito bem, para enterrar o Felipe junto. Não dava. Então, o Felipe foi enterrado junto com a minha mãe e meu pai. Na época, só meu pai que tinha morrido. Ele morreu antes da minha mãe. Quantas coisas a serem decididas. Tudo. Eu tive que decidir tudo. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Foi uma loucura. E como que você sobreviveu? O apoio... O apoio a terapia. Dos amigos, a terapia, o apoio dos amigos. Eu tenho uma das minhas colegas de colégio, elas foram maravilhosas. Porque no Sion a gente era semi-interna, então ficava com a irmã, você passava o dia com aquelas pessoas, né? A Nádia Herrera, ela chegava lá em casa às 8 da manhã. Eu jogada no sofá, porque eu não conseguia dormir, sabe? E aí eu me lembrava que o Jaime dizia, a gente tem que viver o luto, não pode ficar se entupindo de calmante, você tem que viver aquela situação. Então, eu só fui viver o luto. Eu só fui tomar antidepressivo 1 ano depois. Tá, deixa eu só... Isso daí é importante, Maria Elisa.
Então, ele falou para você não ficar tomando remédio. Ele era a que seria o opinião viver o luto? Você acredita que isso é válido? Demais. É porque tem muito... Sabe por quê, Porque Maria Luísa? assim, morre uma pessoa, pega a mãe ou o filho e dá um calmante, a pessoa passa aquele velório abobado, nem vê o que aconteceu. Você tem que viver aquilo. É parte da vida isso. Tem muita gente que perdeu o filho. No teu caso, você perdeu o filho e o esposo que está ouvindo a gente. Né? Então, isso que você está dizendo é muito importante para poder trazer... o Jaime sempre dizia isso. Então, eu fiz como ele recomendou sempre. E aí, eles iam chegar. Eles chegaram, assim, uma meia hora antes do enterro do Felipe, que foi às 5 horas. Mas o velório foram os dois juntos. Os velórios, os dois juntos. Daí teve uma pessoa lá que achou que não podia pôr a cruz do lado da estrela de Davi. Eu disse, aqui tem um pai e um filho. E a minha sogra disse, vai ficar do jeito que a minha nora quer. Ela foi maravilhosa, sabe? Daí eles chegaram, quando eles desceram ali na pista, né, do aeroporto, eu fui falar, e daí eu falei tudo para eles que tinham morrido. Eu que falei com todos, os 3, fui eu. Porque acho que isso também eu não podia transferir. Que mulher. Era de mim que eles tinham que saber, né? Aí fomos pro velório. Aí as pessoas foram maravilhosas, todos saíram de dentro, sabe, da sala e ficaram só eles, tadinhos. E aí a minha empregada antiga, Cida, que dormiu com ele, com o Pedro no hospital, porque eu queria passar aquela última noite com eles, né? Ai, Maria Elise, eu já estou me emocionando aqui, Pois estou me segurando. Então, ela dormiu com ele, e daí de manhã me disseram que o Pedro tinha alta, não operou nada, foi só um ferimento, você vê que foi um milagre ele. E aí eu fui lá e falei com ele. Foi tão engraçadinho, tadinho. Ele disse, mas mãe, eu rezei tanto para aquela ali. Me mostrava na parede do pronto-socorro uma fotografia, um quadro de Nossa Senhora, para salvar pelo menos o Felipe. Realmente ele sabia que o pai tinha morrido, sabe? Eu disse, mas não deu, meu filho, não deu. Porque o Felipe estava com morte cerebral, ele não morreu na hora. Entendi. Então, provavelmente, se ele sobrevivesse, ele não teria uma qualidade de vida. Nada. Não teria como. Então, foi assim. Mas são coisas que eu acho que a gente, como mãe, tem que fazer. Não dá para transferir. Você escreveu um livro, né? Escrevi. Sobre isso. Como que é o nome do teu livro? Chama-se Amor Perfeito Amarelo. Ninguém entende o nome porque eu adoro flor. E adoro jardim bem colorido, lógico, né? Olha aí, ó. Veio representando hoje. E o Felipe, cada vez que eu ia comprar essas flores, que não são perenes, né? Ele escolhia Amor Perfeito Amarelo. E plantava o canteirinho dele, sabe? Ele tinha um quadradinho que era o dele. Era o único que se interessava. Ele era pequeno ainda, né? Então, até hoje eu planto um canteirinho de Amor Perfeito Amarelo. Coisa. Ele está ali presente, né? É o que a gente fala, né? Na perda, cada um assimila de uma forma, mas para uma mãe não tem. Eu concluí que a gente só entende a ordem cronológica. A pessoa é mais velha que você aceita. Agora, filhos não tem acerto. Dia 20 de julho foram 30 anos, né? 30 anos. E eu não tenho um dia que eu passe sem eu me lembrar do Felipe. Você já me disse isso. Não tem. E não vai ter enquanto eu viver. É assim. Mas eu falo assim, né? Eu imagino, não. Como eu disse outro dia, a gente não imagina quem não passou por isso. E espero não imaginar. Mas não imagine mesmo. E aí, as minhas amigas foram uma maravilha. Que a Nádia, coisa linda. Ela chegava às 8 horas. Eu estava jogada lá no sofá, né? Camisola, tudo. Ela disse, não tomei café. Vou pedir para fazer um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Para ver que já tinha tomado, né? Mas daí eu tomava o cafezinho. Ela disse, agora vamos tomar um chuveirinho para você pôr uma roupa. Ela escolhia a roupa. Hoje está frio. Isso aqui, quem sabe, não sei o quê. Olha, ela foi de uma bondade comigo que você não pode imaginar.
A gente... eu daí- falo que... Sabe o que eu digo? Que o mundo é o reflexo teu. Como você é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, olhe tudo o que aconteceu. Você plantou e você colheu. Nossa, meus amigos foram maravilhosos. Ah, tinha uma que visitava, todos visitavam. Também levava flores, uma violetinha. Outra levava chocolate, meu vício, né? O único da minha vida. Então, a minha casa estava sempre cheia. Foi uma beleza. Isso me ajudou demais, 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 demais. Então, um conselho teu, né? Que dizem que conselho, se fosse bom, se cobrava. Se cobrar. Mas eu acho que conselhos de pessoas que passaram por coisas que possam nos ajudar, né? A gente tem que cultivar os amigos verdadeiros. Exato, cultivar os amigos. Porque num momento difícil faz toda a diferença na vida da gente. Meu Deus. Nossa, Maria Elisa, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, eu sempre digo, né? Flui tantas coisas que eu queria aqui trazer, né? E aí, só para contextualizar, porque eu perguntei lá da ONU, depois de tudo isso que aconteceu, depois você decidiu ir trabalhar na ONU, em Paris. Então, eu fui convidada pelo Carvalhinho, que era porque era um cargo diplomático, mas ele era mantido pelo Sebrae Nacional e pela Confederação das Indústrias, que era para trazer indústrias para o Brasil, sabe? Então, ele me convidou e eu pensei e disse, olha, o Jaime estudou na França, meu marido. Eu estudei na França. É uma chance que eu tenho de levar os meninos, era um período de 2 anos. Para aprenderem também, né? Para abrirem a cabeça e para... Eles estudavam francês no Sion, mas é outra coisa, né? Eu disse, então eu vou. E fui, com os 3. E olha, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Eles se desenvolveram muito, abriram a cabeça. E na Europa tem muitos projetos que as pessoas estão tendo muito pouco filho, né? Então, tem, assim, passagem de trem, milhões de possibilidades para viajar, para fazer tudo. Eles viajaram um monte. E o Pedro estava no 3º ano, no 2º ano do 2º grau. E lá, então, é muito interessante, muito melhor o sistema, eu acho, sabe? Ele é semi-internato, escola pública, né? Porque lá as escolas melhores são as públicas. Só quem tem problema que vai para a escola particular. Então, eles 2 meses de estudo, daí eles têm 1 semana de folga. Nessa semana de folga, eles vão com o professor para algum lugar. Então, o Pedro, na primeira, foi aprender a surfar. Mas meio período. Meio período, ele fazia os trabalhos, eles diziam que ele não era organizado. Porque o francês, né, tudo metódico, né? E depois ele foi também esquiar, quando era inverno, nesses 2 meses. E meio período eles estudavam nos pontos que eles estavam mais fracos. Entendi. Então, é muito bom isso, porque dá aquela parada, né? Você não fica exausta, assim. Porque eu me lembro que eu estudava bastante, mas quando chegava dezembro, eu estava caindo pelas tabelas de cansaço, assim, de estudar direto, né? Então, foi uma coisa muito boa para eles. Você sabe que a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu fico pensando assim, a tua trajetória é linda, né? De uma pessoa forte, uma mulher forte. Você trouxe tanta coisa para a gente aqui que a gente pode tirar. As pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que vão fazer várias reflexões aí na vida, que ou não deixar a peteca cair. Muitas vezes você precisam da gente, né? E a gente precisa também dos outros. Claro. Então, o homem não é uma ilha. Não. Maria Elisa, nós temos uma tradição aqui no nosso podcast, que é
no final, trazer um conselho. E o conselho que eu quero que você traga é sobre coragem. Que dica que você pode trazer para as pessoas para terem mais coragem? Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa corajosa ou se eu sou... Era eu e eu para cuidar daquilo tudo. Só tinha eu. Você é corajosa. Pois é. Então, eu acho assim, filho é a melhor coisa que a gente faz na vida. Não tem nada de parecido, né? Você sabe disso. Então, se você precisar ter coragem para enfrentar uma situação que vai beneficiar teu filho, vá em frente, porque o filho merece. Gente, Maria Elisa, obrigado. Que fantástico, né? Se você tiver alguma coisa que você precisa fazer e você está em dúvida que vai beneficiar teu filho, faça. Tem que fazer. Tem que fazer. Muito obrigada, Maria Elisa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos, né, que estão nos ouvindo. E todas quartas-feiras nós estamos aqui, quartas-feiras, às 8 horas. Vamos pedir para o pessoal se inscrever, né, Maria Elisa? Sim, eu acho que seria uma ótima ideia, porque são coisas interessantes sempre, né? Se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem. Muito obrigada. Obrigada por esse episódio, foi maravilhoso.